Ele vai se arrepender. Quando assumiu o governo no ano passado, Donald Trump criticou antecessores. Disse que ex-presidentes americanos ordenaram operações militares desastrosas pelo mundo. Só que, neste segundo mandato, Trump inaugurou uma nova política de segurança nacional, intervindo em outros países. A política externa americana, nas palavras de Jay Lucas. Tem um novo xerife na cidade, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, se referindo a Donald Trump na última conferência de segurança em Munique. As palavras simbólicas em pleno solo europeu indicavam uma guinada do governo americano. A partir do momento que o Trump elege ao poder, ele começa a ver que as políticas europeias não se coadunam com aquilo que ele quer para o mundo, ele não acredita mais nas organizações internacionais e tenta elevar justamente ao pensamento dos anos 80, dos anos 80, que os Estados Unidos têm que ter o controle da paz e da segurança mundial. Estou sob o passado, os Estados Unidos Liquidado. Segundo a Casa Branca, teria uma coleção de rumos e a política externa teria como foco a América Latina e a Ásia. A nova doutrina estabeleceu uma predisposição ao não intervencionismo, mas de acordo com a demonstração de força militar pode ser necessária. Nos últimos 12 meses, período que marcou o primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, os Estados Unidos executaram bombardeios em pelo menos 7 países: Venezuela, Síria, Iraque, Irã, Nigéria, Iêmen e Somália. O Irã atingiu 3 instalações nucleares altamente sofisticadas da Marinha e da Força Aérea Americana. O objetivo era conter o desenvolvimento iraniano de armas de destruição em massa. Os Estados Unidos também lançaram uma ofensiva contra os rebeldes. Era uma resposta aos ataques do grupo extremista que bombardeava embarcações de Mar. A missão, segundo o
objetivos principais das Estou sendo atacado. internacionais não é a guerra e não é fazer com que os Estados Unidos diretamente, mas sim pontuar em alguns centros estratégicos que ali vai ser um centro de influência dos Estados Unidos ou de grandes aliados. A política externa de Donald Trump acaba com medidas unilaterais. Nada pessoal, incluído. Muita cautela por líderes daqui da Europa. Apoio declarado ao Condão, mas inclusive naquelas que podem salvar a economia daqui. Nas tratativas de cessação imediata, por exemplo, decisões próximas tiveram papel Atingido. e o avanço das negociações e o fim da guerra na Ucrânia também envolve. Liquidado. Há 4 anos trouxe de volta o fantasma de uma guerra continental capaz de redesenhar fronteiras pela força. Algo que a Europa considerava estar enterrado desde o fim da Segunda Guerra. Donald Trump, que acusou repetidamente os antecessores de arrastarem os Estados Unidos para a guerra, e agora sua própria estratégia intervencionista. Uma estratégia pautada pelo novo plano americano de segurança, que vê a paz como oportunidade de mercados e de negócios. Especialistas em relações internacionais projetam um cenário de incerteza mundial. Eles afirmam que esse ataque à soberania da Venezuela estimula pretensões da Rússia sobre a Ucrânia ou da China sobre Taiwan. A imagem da madrugada do Chaco Negro ilustra a história ou de intervenção militar dos Estados Unidos em solo sul-americano. Venezuela foi o alvo, mas esse é um ataque também ao princípio do direito internacional, à soberania e à integridade territorial de um país independente. Isso parece um consenso entre especialistas no assunto. Primeiro, a violação é para não interferência nos assuntos do outro país. Segundo, é o sequestro de uma liderança política desse país conforme seus interesses. O mais preocupante é a não autorização do Congresso. Segundo as palavras do presidente Trump na fala de hoje, o Congresso não era confiável o suficiente para que ele fosse informado disso. A extração de Maduro e a possível queda do regime, que é o objetivo explícito de Donald Trump, serão comemorados na Venezuela. Mas isso não muda o fato de que se trata de uma violação patente e absurda de todas as leis internacionais. Os Estados Unidos estão dizendo explicitamente que a doutrina Monroe está de volta, a ideia de que o chamado hemisfério ocidental, as Américas, são um quintal dos Estados Unidos, onde a soberania nacional praticamente não vale. A doutrina proclamada no governo de James Monroe, ainda no início do século XIX, é assentada no conceito de esfera de influência. A América Latina estaria dentro de uma zona estratégica onde Washington busca impedir a atuação de rivais externos e preservar a hegemonia, ainda que isso leve a um choque com a soberania dos países. O sistema internacional atual é como um tabuleiro de zonas de influência em disputa, com crescente competição entre as chamadas potências, além das resistências regionais. A esfera da Rússia tem o núcleo nos ex-territórios soviéticos, na Ucrânia e no Cáucaso, e tem o objetivo principal de manter o status de potência e impedir o avanço da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Na Ásia Central, no Oriente Médio e na África, os russos buscam manter a influência geopolítica para garantir acesso a recursos naturais. A China tem como centro estratégico a Ásia Oriental e Central. Os chineses usam a economia e os investimentos como ferramenta principal para expandir a influência para a África, a América Latina e Europa. O que, na prática, permite à China ganhar mercados e reduzir a hegemonia dos Estados Unidos. Nesse mapa, as Américas aparecem como principal eixo de influência dos Estados Unidos, e o governo Trump trata a região como prioridade. A Venezuela, portanto, é um exemplo típico de conflito entre esferas de influência. A Rússia abastece o país com armas e, sobretudo, com nafta, um diluente indispensável para escoar o petróleo extra pesado venezuelano, vendido
isso principalmente para a China, o maior competidor estratégico dos Estados Unidos. Trump passando um recado para a China, para a Rússia, que não devem ser aliados fundamentais aqui na América do Sul. O risco é que essa ação do governo americano legitime atitudes semelhantes das outras grandes potências. É bem visto, inclusive, pela Rússia ou pela China, porque a Rússia utiliza a mesma narrativa na hora de justificar sua interferência e sua invasão à Ucrânia. O que um cínico diria? A Venezuela inteira para Donald Trump e a Ucrânia para Vladimir Putin. E eu acrescentaria, no futuro, mais ou menos distante, Taiwan para Xi Jinping. Hoje, Trump afirmou que vai administrar a Venezuela temporariamente. Ele anunciou que uma empresa americana irá cuidar da extração do petróleo venezuelano. Ou seja, os Estados Unidos têm a intenção de controlar o governo e a maior riqueza do país. Na avaliação dos especialistas em relações internacionais, a intervenção americana traz incertezas para o horizonte da América Latina, porque amplia o espaço para interferência nos territórios, na política e na economia de todos os países da região, o que inclui o Brasil. Uma das prioridades de política internacional brasileira é manter longe das fronteiras bases militares de potências que não pertencem à América do Sul. Com certeza, as Forças Armadas de vários países sul-americanos vão olhar essa ação com alguma apreensão e alguma preocupação que claramente cria um precedente e vão pensar sobre formas de repente, reduzir sua vulnerabilidade aos Estados Unidos, uma forma para aumentar sua autonomia estratégica, porque claramente aquilo representa um precedente bastante significativo. Sem dúvida, cresce a probabilidade de tentativas americanas de influenciar processos internos em países sul-americanos, inclusive no Brasil. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, muita gente passou o dia buscando informações sobre parentes e amigos. A guarda venezuelana fechou do lado de lá e o Brasil fechou tudo. A guarda venezuelana fechou a fronteira por volta de 5 horas da manhã pelo horário de Brasília. Do lado do Brasil, ela permaneceu aberta o tempo todo. E pouco antes das 2 da tarde, a passagem foi liberada nos 2 sentidos. A Venezuela passou a permitir somente a passagem a pé. Adriano é venezuelano e trabalha em Minas Gerais. Ele está de férias em Pacaraima e está preocupado com a mulher dele e os filhos que ficaram em Caracas. A casa deles fica perto do Palácio do Governo, que foi bombardeado pelos Estados Unidos. Alexandre também é venezuelano. Estava a passeio na Venezuela e retornou ao Brasil antes de soube dos ataques. Llegamos ontem para turismo. Mas esta manhã, quando acordamos com a notícia, fora para minha casa. Vou para Manaus. Na fronteira, a movimentação foi tranquila na maior parte do dia. Muitos venezuelanos que entraram no Brasil, aqui com Pacaraima, nesse sábado, celebraram a partida de Nicolás Maduro. Por parte dos apoiadores do governo Maduro. Militares e a Polícia Rodoviária Federal faziam controle de entradas e ofereciam apoio aos imigrantes. Este grupo de brasileiros estava em um passeio turístico na Venezuela e teve que voltar às pressas. Estava tranquilo, né? Já. Toscana com farinha e batata. Amanhã, repórteres fantásticos na fronteira do Brasil, da Colômbia e nos Estados Unidos vão trazer outras informações sobre essa invasão que deixou o mundo na reta. Essa cobertura também traz depoimentos do Nicolás e começaram as ameaças de bater ali mesmo. Mas começam a me prender. Que me iban a detener. No me estás Antes disso,
conquistado. Na hora de ocupar espaço na areia, tem que pagar pela bebida e pela comida. Outra coisa que a gente pede para vocês é um 150 Os lugares onde isso é alto tem não obedece. Relatos de brasileiros que testemunharam o resgate das vítimas do incêndio que matou 40 pessoas na Ok. Suíça. Muita gente na calçada, roupa rasgada, queimadas, gritando. Um escândalo no Maranhão. O Fantástico veio a Turilândia acompanhar a rotina da cidade, que perdeu de uma vez só os chefes do Poder Executivo e o Poder Legislativo inteiro. Todos presos por suspeita de corrupção. O governo desviou 53 milhões de reais. Uma viagem por cenários deslumbrantes no maior continente do planeta. É a estreia da série Maria, meteu o cabo Natureza de pau nela. Fantástico. É amanhã, Ok. logo depois do domingo. Maria, a mulher, meteu o pau nela. Tá lá. Veja daqui a pouco. Ela tá no café, né? Embora, Destaca no mar, né? Ela aí. Sul, Tá, sudeste. Maria. Café de Maria. Café de Maria. Daquela parede. Oi, eu tô passando por aqui para te convidar para entrar nesta roda de desafio de conhecer com saúde. Eu sou Margarida, tenho 78 anos. O cara pensa direitinho. Ele puta. Aqui eu vou dividir com Deve estar de idade dele. você comigo. Eu tenho aqui o meu Vem pra cá, você não sai cá. Aí. seu papel. Puta de onde? Para ajudar as pessoas nessa fase mais desafiadora da vida. Isso, Toninho, domingo depois da apresentação do Globo Aqui numa Repórter. tela de uma filha dele pra lá. Tá bom. O cara vê que. Já, tá tudo arrancando tudo. Atingido. Estou sendo Violência psicológica, ou outras palavras que mexem com o emocional dela. E a violência física, são choques, ou qualquer manifestação agressiva, pode ocorrer pouco da mulher e que atenta aos sinais, pelo que foi mulher. Não tinha começo, né? Não tinha começo. A porcaria aí. inimigo avistado. Não me atacando. Depois de Três Graças, a continuação de um clássico da nossa literatura em 4 capítulos. O Alto da Compadecida 2. Inimigo avistado. Inimigo atingido. Estou sendo atacado. Pessoas intoxicadas com metanol no interior da Bahia. O trabalho de Lucas Oliveira Verde, de 21 anos, morreu ontem à noite. Ele estava internado no hospital de Maia, em Salvador, desde segunda-feira, quando foi recebido do hospital de Ribeira Real. Segundo as investigações, Ok. o menino consumiu bebida contaminada comprada em um mercado. Metanol. Além dele, ficou com 6 perigosos para um processo também foram condenados. Para receber um brinde com Inimigo avistado. quatro da região alta e outras duas pessoas permanecem internadas em Salvador. A Prefeitura de Inimigo avistado. proibiu a venda ou o consumo de bebidas destiladas no município. Inimigo avistado. A polícia investiga o caso. A Marinha emitiu um novo alerta de ressaca para as regiões sul e sudeste. Tem sido dias de Fogo. Dessa vez foi socorrida uma adolescente de 19 anos que se afogou na praia da Barra. E como o estado de saúde era grave, médicos tiveram que cuidar ainda na areia. O helicóptero chegou lá, mas a polícia
O papel mais pequeno. O trabalho. Já tá no processo. Não é. Emitiu mais um alerta de ressaca no litoral brasileiro que vai até segunda-feira, entre o Chuí, no Rio Grande do Sul, e Arraial do Cabo. É, mulher, O quê? O que foi que eu falei? Agora é comigo, é? Pronto. Oxi. Vai implicar comigo. Vai. Vai. Aham. Tá, ela vai implicar comigo. Ah, ela vai implicar comigo, viu? Inimigo avistado. Inimigo avistado. E o que foi que eu disse com a senhora? Me diz. Só no norte e nordeste. Previsão de tempo firme na cor amarela e na verde, possibilidade de chuva. Algumas regiões risco de rajadas de vento. O Rio de Janeiro, o litoral norte de São Paulo e o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Os ventos podem chegar aos 70 km por hora. Os temporais são esperados uma faixa parecida, tanto amanhã quanto segunda-feira. No norte, no Amazonas, Pará, Tocantins, Acre e Rondônia. No centro-oeste, em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. No nordeste, amanhã, no sul do Maranhão ao sul da Bahia e na segunda-feira, somente na Bahia. No sudeste, amanhã em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo. Na segunda, chuva forte em Minas e no Espírito Santo. Uma frente fria ajuda a manter o poder livre carregado na cor rosa do mapa. Atrás da frente fria vem um ar frio, que pode provocar geada na Serra Gaúcha e Catarinense na segunda-feira, na cidade. Obrigado, Diana. Boa noite. Um bom domingo para todos. Um comboio policial com o prefeito de Porto, Nicolás Maduro, chegou faz pouco tempo na sede da agência antidrogas dos Estados Unidos. Vamos então para lá, ao vivo, com o nosso correspondente Felipe Soares. Felipe, atualiza para a gente aí os detalhes dessa operação. Felipe, mais uma vez, bem-vindo e boa noite. Boa noite. Nicolás Maduro está, neste momento, aqui neste prédio, sede da Agência Antidrogas dos Estados Unidos. O comboio trazendo ele chegou aqui há cerca de meia hora, às 9 da noite, pelo horário de Brasília. Nós acompanhamos a chegada de veículos escuros, um modelo parecido, similar ao que é usado pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Havia também ambulâncias e uma van branca, com homens vestidos com uniformes estilo militar. Nós também acompanhamos nesse comboio aqui um Jeep militar que é usado por essa agência antidrogas. O comboio entrou aqui pela rua 17, essa rua atrás de mim, que está fechada, nenhum veículo, nenhum pedestre pode passar por ali. A polícia da cidade de Nova York está fazendo uma patrulha nessa área, isolando essa região, enquanto Nicolás Maduro segue ali dentro daquele prédio sendo fechado. Ninguém tá lhe botando pra trás, não. Você que tá se... Você que tá dizendo que a gente tá botando você pra trás aí. Viu?
faz bastante por aí em Nova York. E o Pedro Lassan, ele acompanha a movimentação no entorno da casa do Donald Trump na Flórida. Lassan, mais uma vez, boa noite também. Conta pra gente, por favor, quais são os próximos passos do presidente americano. Ele continua por aí, ele vai voltar para o Washington. O que você está fazendo, por favor? Amanhã para Washington, mas ainda sem horário definido. Mas essa é a menor das incertezas quanto ao futuro. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse hoje em uma entrevista ao jornal New York Times que as decisões do governo americano vão estar baseadas principalmente nos atos e nos feitos do governo interino da Venezuela. E tudo depende do quanto os atuais governantes venezuelanos vão estar dispostos a colaborar com os Estados Unidos nos próximos dias e semanas. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, também lançou para falar sobre o Congresso, dizendo que se novas ações forem necessárias, o Congresso vai ser envolvido. Queda e revogação aqui na Flórida, expectativa mundial sobre o futuro da Venezuela. O jornalista A senhora tá assim porque a senhora quer. A senhora tá assim porque a senhora quer.